Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 24. Já estamos praticamente finalizando o primeiro livro de Crônicas, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aqui aproveitar a oportunidade já para te fazer um convite muito especial. Domingo na Evo, nesse domingo às 10 às 18 horas, os nossos cultos de celebração e você não pode ficar de fora. Esteja conosco na Evo para juntos celebrarmos e adorarmos ao Senhor, tá bom? Se você ainda não conhece a nossa igreja, nós estamos na região do Butantã, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985. Nosso domingo é um domingo bem intenso na presença do Senhor, 2 cultos de celebração, mas nós temos uma programação assim para o dia inteiro. Então, às 9 horas da manhã, chegando um pouquinho mais cedo, nós temos um café da manhã, às 10 horas o primeiro culto, às 13 horas o almoço na igreja, depois às 16 horas nosso tempo dos jovens, esquenta jovens, às 17 horas o Evo em Ação, que é evangelismo nas ruas, às 18 horas o culto da noite e por volta de 8h30, 9 horas a gente fecha o nosso domingo na Evo. Então fica o meu convite para você estar conosco em um dos cultos às 10 ou às 18 horas. Chegue um pouquinho mais cedo para tomar um café conosco também em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vamos lá? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, tem 31 versículos, o texto diz assim: Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que se cumprisse as suas responsabilidades. Havia um número maior dos chefes da família entre os descendentes de Eleazar dos que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos. 16 chefes da família dentre os sacerdotes, entre os descendentes de Eleazar, e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial mediante a sorteio, pois havia líderes no santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar, como também os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes da família dos sacerdotes dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu sobre Jeroiaribe, a segunda sobre Gedaías, a terceira sobre Arim e a quarta sobre Seorim, a quinta sobre Malquias, a sexta sobre Miamim, a sétima sobre Racós, a oitava sobre Ábias, a nona sobre Jesu, a 10ª sobre Secanias, a 11ª sobre Eliasibe, a 12ª para Joaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Apisses, a 19ª para Petaias, a 20ª para Jesqueel, a 20ª primeira para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições de Arão, o antepassado deles. Lhes deixou conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. Esses foram os chefes de outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subael, dos descendentes de Zubabel, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos, dos descendentes de Izar, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo Jaziel, o terceiro Jecameão e o quarto dos descendentes de Uziel, Mica, dos filhos de Mica e Samir, dos filhos descendentes de Isias, irmãos de Mica, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaaze, Beno, os descendentes de Merari por Jaaquias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, Dequis, Jerameel, e foram esses os filhos de Muzi. Mali, Éder e Jeremote, esses foram os levitas de acordo com suas famílias. Eles também tiraram sortes na presença do rei Davi, de Zadok e de Aimeleque, dos chefes das famílias dos sacerdotes, dos levitas, e assim como fizeram seus irmãos descendentes de Arão, as famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos irmãos mais novos. Amém, gente? Vamos lá, vamos entender esse texto. Difícil, né? Bastante nome diferente. Então, para quem começa a estudar a Bíblia, muitas vezes não consegue dar continuidade, porque
fica difícil entender realmente. Isso aconteceu comigo, deve acontecer com muitos de vocês, né? Quando eu comecei também, eu ficava desesperado porque eu não conseguia entender o texto, mas é claro que só com o passar do tempo, buscando e perseverando ali, né, e tendo constância na palavra, então eu fui estudar, me desenvolver, e hoje eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Deixa eu te falar algumas coisas importantes aqui. O capítulo 23 e o capítulo 24 de 1 Crônicas, eles fazem parte aqui da preparação do rei Davi para o serviço no templo. Então a gente vê lá no capítulo 22, quando Davi ele seleciona os prestadores de serviços e os materiais para a construção do templo. No capítulo 23, ele já vai fazer a preparação para o serviço no templo, onde ele vai convocar os levitas. O capítulo 24, então, é uma continuação. É literalmente a continuação do capítulo 23. Então Davi já estava apontando para o serviço no templo que seria construído pelo seu filho Salomão. Então, no final do seu reinado, Davi ele vai estabelecer uma estrutura organizada para o serviço religioso em Israel. Então, antes de Davi morrer, ele vai organizar as coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, né? Voltando um pouquinho no capítulo 23, para que a gente possa entender o capítulo 24. No capítulo 23, fala sobre a organização dos levitas. Então, no capítulo 23, Davi ele vai fazer um censo de todos os levitas e ele vai definir as funções dos levitas, pois a futura construção do templo, né, envolvia muitas tarefas, o transporte do tabernáculo então seria eliminado, e os levitas agora foram divididos em 3 grupos, conforme os filhos de Levi. Então a gente vê os gersonitas, os coatitas e os meratitas. Os gersonitas foram responsáveis pela manutenção e cuidado do templo. Então olha só como Davi era organizado com as coisas do templo, como ele exercia tudo com muita excelência. Ele separa um grupo de levitas só para cuidar da manutenção e do cuidado com o templo. Depois os outros, os coatitas, responsáveis pelos utensílios sagrados, e pelo altar. E os meratitas, responsáveis pela estrutura do templo, a coluna, a cortina e outras coisas mais. Então, além disso, os levitas eles recebem novas funções, como ajudar os sacerdotes nas atividades do templo e também cantar louvores e tocar instrumentos na adoração ao Senhor, tá? Além de serem administradores e oficiais no templo. Então, surgem aqui novas funções. Agora, Davi ele está mudando um pouco a estrutura da adoração, melhorando essa estrutura, trazendo muita excelência e muita organização. Já aqui no capítulo 24, ele vai organizar os sacerdotes. Então, no capítulo 23, ele organiza todos os levitas em geral. Agora aqui no capítulo 24 ele foca na divisão dos sacerdotes, ou seja, que os sacerdotes eram os descendentes de Arão, da tribo de Levi, e como apenas os sacerdotes podiam ministrar diretamente no altar sagrado do Senhor, no lugar santo, Davi vai organizar a função dos sacerdotes da seguinte forma: ele vai pegar os sacerdotes, vai dividir em 24 turnos, garantindo ali um revezamento, ordenando no serviço do templo. Então ele vai ordenar, né, um revezamento dividido por turnos, né, 24 turnos. Essa divisão ela é feita entre os descendentes de Eleazar e de Itamar, os 2 filhos sobreviventes de Arão, tá bom? O sorteio das ordens garantiu que todos tivessem a sua vez em servir a Deus sem ter favorecimento. Então Davi estabelece o sorteio justamente para que todos pudessem ter a oportunidade de servir sem que houvesse nenhum favorecimento para um ou outro, tá bom? Então a gente vê ligações muito fortes entre os 2 capítulos. Tá bom? A ordem e a estrutura do capítulo 23 organiza os levitas, o capítulo 24 organiza os sacerdotes. Então, como eu disse, é literalmente a continuação. No 23, Davi vai organizar os levitas. No 24, agora os sacerdotes, mostrando um sistema muito bem estruturado para o serviço do templo. Então, eu disse aqui em alguns capítulos anteriores que Davi, ele era muito fora do senso comum, ele era um homem com uma mentalidade diferente assim na sua geração, ele era muito posicionado nas coisas de Deus, ele era um visionário, né? Então ele vai organizar, ele vai colocar ordem e estrutura, né, ali no templo. Ele fala também, aqui esse texto vai falar também sobre a preparação para o futuro. Então, como Davi não podia construir o templo, ele deixou tudo pronto para Salomão e apenas disse: continue a obra, tá bom? E também chamados diferentes, um propósito comum, ou seja, enquanto os levitas tinham várias funções administrativas e musicais,
os sacerdotes cuidavam do serviço direto ao Senhor no templo do Senhor. Isso mostra que cada um tem um papel essencial no reino de Deus. Então, em suma, gente, aqui é uma organização, tá bom? O capítulo 24 é literalmente Davi organizando agora o serviço sacerdotal. Se no capítulo 23 ele organiza os levitas para adorar o Senhor da maneira que ele entendia ser correta para adorar o Senhor, né, trazendo uma nova estrutura ali de adoração, agora ele vai organizar os sacerdotes. E prestem atenção, ele está olhando para o futuro, por isso eu digo que ele é muito visionário, porque esse templo ainda nem tinha começado a ser construído e Davi já estava organizando tudo para facilitar a vida de Salomão, tá bom? O que nós podemos extrair de lição prática desse texto para as nossas vidas? Gente, essa ordem e essa estrutura descrita, tanto no capítulo 23 como no capítulo 24, na verdade, é um reflexo da excelência de Davi. É isso mesmo, Davi ele carregava na sua essência o espírito da excelência. Davi foi ungido a rei com 17 anos. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender o que Davi carregava na sua essência. Davi ele foi ungido a rei com 17 anos. Porém, ele só vai assumir o reinado com 30 anos. Então a gente vê um tempo de preparo. A Bíblia diz que Davi ele era extremamente habilidoso no que ele fazia. Davi começa a sua história como pastor de ovelhas, tocando harpa, sabia manusear uma funda, era muito fiel e obediente ao seu pai e também a Deus. Mas tudo isso ainda não bastava. Ele precisou aperfeiçoar todas as suas habilidades durante esses 13 anos para que ele então pudesse reinar de maneira plena. Então ele é ungido com 17, mas ele só vai reinar literalmente com 30 anos de idade. Depois de todo esse processo, Davi ele vai se tornar rei. E ele vai se tornar agora um rei de excelência, um homem segundo o coração de Deus. O propósito de uma pessoa só é revelado quando essa pessoa tem a plena maturidade para desenvolvê-lo. Então até aqui nós vamos entender que Davi ele precisou atingir a sua plena maturidade para que ele pudesse exercer então o seu reinado com toda essa excelência, tá bom? Foi literalmente esse espírito de excelência que fez Davi se tornar um homem, um rei de muito sucesso. Excelência nada mais é do que um princípio de prosperidade. Olha o que diz em Provérbios 22, 29. O homem diligente, ou seja, habilidoso, excelente no que faz, na sua obra, perante a rei será posto e não permanecerá entre os de posição inferior. Gente, o que Provérbios 22, 29, nas palavras de Salomão, está dizendo? Alguém que tem na sua essência a excelência, voltando um pouquinho no texto, viste o homem diligente, que significa habilidoso, excelente. Um homem excelente no que faz, ele se destaca naquilo que faz, ele é especialista a ponto de chamar a atenção. Esse será colocado à frente de reis e não ficará no meio da plebe. Em outras traduções diz assim, ou seja, pessoas de posições inferiores. Infelizmente, muitas pessoas fazem tudo muito meia boca, né? Muito mais ou menos, fazem empurrando com a barriga. Esses, ao invés de serem reconhecidos como uma pessoa de excelência, são reconhecidos como os meia boca, né? Fazer com excelência é agregar valor às coisas, fazer com excelência é ir além. Davi, ele carregava essa excelência. Quando ele começa a administrar as coisas futuras, lembrando, tá? Mais uma vez, ele nem estaria lá para poder fazer o que ele estava administrando com antecedência. Ele não ia ver aquilo que ele estava administrando, mas ele estava colocando tanta excelência, empregando tanta organização, porque ele sabia para quem ele estava fazendo, né? Deus, ele é perfeito. O nosso Deus é perfeito e o nosso Deus perfeito chama os seus filhos para serem perfeitos. Olha o que diz Mateus 5,48. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ou seja, Deus é perfeito. Assim como Deus é perfeito, eu e você, filhos de Deus, somos aconselhados a buscarmos a perfeição, nos assemelhando ainda mais à pessoa de Jesus Cristo, aquele que habita, né, um espírito completo de perfeição, de excelência. A Bíblia diz que Jesus, ele carregava na sua essência o espírito da excelência, o espírito completo. A história de Davi vai nos ensinar que a excelência não é apenas um dom nato, né? Muita gente, mas eu não carrego isso na minha essência, mas você pode construir. Lembra, existem duas habilidades. Eu acredito que eu já ensinei isso aqui na Evolução Diária, eu ensino muito nas minhas ministrações, né? Ou nós nascemos com uma habilidade natural ou construímos uma habilidade. Por exemplo, eu, pastor Vitor, eu não tinha a habilidade de falar em público,
Falar em público para mim era uma grande dificuldade e eu construí a habilidade de falar em público. Tá? Então, algumas outras habilidades, como a de liderar, é uma habilidade inata minha. Eu já nasci com o dom de liderar. Desde pequeno, na escola, eu sempre escolhi o time, eu sempre organizava as coisas para os professores, ou seja, eu estava sempre ali liderando. Então, liderar para mim é uma habilidade natural, mas falar em público foi uma habilidade construída. Então, quem não carrega na essência o espírito da excelência, que não é um dom nato, conforme eu estou ensinando aqui, a história de Davi vai nos ensinar que a excelência não é um dom nato, um dom apenas natural. Tem muita gente que já carrega isso na essência, outros precisa construir. Então, é um princípio espiritual que deve ser desenvolvido em nós com muito esforço e maturidade. Davi aqui não foi apenas o escolhido por Deus. Ele passa anos aprimorando as suas habilidades até estar pronto para cumprir o seu propósito. Ou seja, são anos e anos e anos ali, né, aprimorando as suas habilidades para que ele possa um dia cumprir o seu propósito debaixo de muita excelência e com muita maturidade. Da mesma forma, a organização dos levitas e dos sacerdotes não foi feita de qualquer jeito. Ou seja, Davi, ele fez de maneira organizada, de maneira excelente, com uma estrutura, com uma ordem, refletindo então o espírito da excelência. Na nossa vida, se a gente quiser ser relevante em alguma área, em alguma coisa, se a gente quiser alcançar lugares altos, nós precisamos abandonar a mentalidade de mais ou menos, a mentalidade de qualquer jeito, de meia boca, e abraçar a excelência em tudo que a gente faz. O reconhecimento, ele vem para aqueles que fazem as coisas muito bem feito, que agregam valor e se destacam pelo seu comprometimento. Seja no ministério, no trabalho, na vida pessoal, que nós possamos agir assim como Davi, desenvolvendo as nossas habilidades e nos preparando para o que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem nos entregado, né, para que a gente possa fazer sempre da melhor maneira. Agora, é muito importante entender que a excelência revela o nosso propósito de vida. A excelência revela o nosso propósito de vida. Então nós aprendemos aqui no capítulo de hoje de 1 Crônicas que Davi, ele manteve uma ordem, uma estrutura e tudo com muita excelência. Escolhe os melhores levitas, faz ali a organização desses levitas, a distribuição dos levitas, escolhe os sacerdotes e tudo com muito zelo e com muita excelência. Isso revela o que Davi carregava na sua essência e hoje nós descobrimos que a excelência, ela é uma habilidade que pode ser construída na minha e na sua vida. Amém, gente? Glória a Deus! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui de 1 Crônicas. Agora eu quero te convidar a agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, faça isso agora. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Sua evolução diária tem sido bênção para você, curte, comenta, compartilha. Aproveita também, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo em nome de Jesus. Domingo na Evo, às 10 às 18 horas, nossos cultos de celebração e você não pode ficar de fora. E segunda-feira nós voltamos aqui no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero te desejar um excelente final de semana para você e toda a sua família em nome de Jesus. Te espero domingo na Evo e segunda-feira aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.